go to a party. Falas diretamente do nosso Papo Podcast e visto que hoje é 12 de maio, o que significa 12 de maio para si como profissional ou como um formando? Bom, o 12 de maio é de facto uma data comemorativa alusiva ao Dia do Enfermeiro. Ok. E quais são as responsabilidades do enfermeiro? Bom, nesse caso, o enfermeiro tem a responsabilidade de facto de garantir a recuperação do paciente. Nesse caso, caso haja uma morte, seja uma morte tranquila. E quais são as dificuldades que vocês passam no vosso local de trabalho? Bom, ainda não sou funcionário, Mas já fez estágio, né? Já não, estagiou? nosso primeiro estágio vai iniciar no dia 2 de julho. Ok. E qual é a sua expectativa sobre o curso que estás a seguir? Bom, acredito eu de que sempre existirão dificuldades, mas eu creio que hei de conseguir de facto enfrentar todas elas, porque estamos sendo formados e bem mesmo capacitados para poder enfrentar, gerir esse tipo de situação. E qual é o conselho que tu deixas para aquela pessoa que quer se formar ou que quer seguir aquilo que é a área da enfermagem? Bom, existem vários zunzuns quanto à enfermagem, alguns têm manchado, dizendo de que a enfermagem é um curso que não tem muito valor, porque está muito mais ligado com o paciente, nesse caso acompanhar todo o percurso, fazer quer dizer, toda a limpeza, higiene, então muitos têm desprezado porque veem que aquele trabalho é um trabalho muito desprezível, então o conselho que eu deixo para o público que de facto pensa, sonha em realizar este curso da enfermagem, penso que vá em frente porque a enfermagem é um bom curso, e aconselho-te para que possas também ser um dos membros, ser um de nós. Estás a falar diretamente do nosso Papo Podcast e hoje celebra-se o Dia dos Enfermeiros. O que significa esse dia para ti hoje? Bom dia, o dia 12 de maio é um dia especial, comemorativo. É um dia que nós representamos a nossa mãe da enfermagem, a Florence Nightingale, que nasceu em 12 de maio. Então, nós hoje estamos aqui a comemorar mais um dia pelos seus feitos, pela sua representação à classe da enfermagem, pela sua dedicação, pela sua entrega, pela sua narração toda da sua enfermagem. Ela foi uma mulher que se entregou dia após noite, deixou os seus afazeres, deixou todo o seu ideal para se entregar à enfermagem. Ela dedicava-se mais às enfermidades, ela dedicava-se mais em curar, dedicava-se mais em atendimento aos pobres. Então, ela foi dedicada a vida inteira em cuidar das suas necessidades, sem precisar, sem ganhar nenhum benefício, mas sim ela foi se entregando para mesmo salvar as vidas, principalmente os enfermos. Na altura, no tempo em que ela foi destacada, onde não havia enfermagem, ela foi a pioneira de tudo. Exatamente. Okay. E qual é o papel fundamental do enfermeiro ou de uma enfermeira? O papel fundamental é cuidar e salvar vidas. Esse é o papel fundamental. É o papel fundamental. Exatamente. O nosso valor é a vida, como se diz. Nosso maior valor. Então, a nossa primeira preocupação é salvar a vida. Se o nosso maior valor é a vida, o que tens a dizer sobre aqueles enfermeiros que deixam um paciente a passar dor lá no hospital e sem dar aquela que é a prioridade de lhe atender? Bom, dizer que para os colegas, calhar, que têm tido mau atendimento, eu sou de desencorajar esses atos,
mas em algum momento tem sido um desentendido, aliás, um mal-entendido. Não digo, em algum momento tem sido um mal-entendido. Porque algo, primeiro temos que perceber em que circunstâncias as coisas aconteceram. Então, quando as duas partes estão contempladas e procuramos saber o que aconteceu, na verdade, em algum momento podemos perceber que, afinal de contas, não foi um mau atendimento. Mas é aquilo que eu disse, precisamos sempre procurar saber o que aconteceu na verdade, exatamente. Mas para os que também atendem mal, para os colegas que provavelmente atendem mal, não posso dizer aqui, colocar a mão na massa e dizer que na verdade não existe mal atendimento. Existe em todo caso, mas estou aqui para desencorajar a essa classe, para que não aconteça um mal atendimento, porque o nosso maior valor é a vida. Muito obrigado por aceitar a falar diretamente do nosso Papo Podcast. Quais são as últimas recomendações que tu deixarias para o pessoal lá em casa, para a classe dos enfermeiros, para ter os pacientes? Muita coragem, paciência, dedicação, sabedoria, comunicação, acima de tudo, porque com a comunicação nós conseguimos resolver tudo. Quando nós não comunicamos, mesmo que queiramos atender bem, se nós não comunicamos aos pacientes ou aos nossos utentes, algo pode dar errado. Então, eu apelo mesmo que haja comunicação. E qual é o lema dos enfermeiros? Nosso maior valor é a vida. Esse é o lema. Nádia Marota. Bom, dia 12 de maio é o dia que celebramos o Dia dos Enfermeiros. É o dia que, como enfermeiro, nós lembramos que nós temos uma missão, uma nobre missão, que é de cuidar a cada paciente. Cuidar como se fossem nossos familiares. Na verdade, o paciente, quando entra em cada setor, nós o tratamos como se fosse família nossa, como pessoas que precisam do nosso apoio. E como enfermeiro, celebrar esse dia é importante. Isso lembra-nos o dever que nós temos para cumprir essa nobre missão. Qual o papel fundamental do enfermeiro ou de uma enfermeira? Bom, falar do papel fundamental do enfermeiro ou de uma enfermeira é o mesmo que dizer o papel de poder trabalhar e também aprender continuamente. O trabalho de enfermagem, de uma maneira resumida, é como se fosse uma arte que você faz e aprende para melhor fazer. E qual é o conselho que tu gostaria de deixar para o pessoal lá em casa, teus colegas, teus pacientes? O conselho que eu gostaria aqui de deixar para os meus colegas, para o público em geral, é que primeiro para os meus colegas, como enfermeiros, há uma necessidade de podermos darmos o nosso melhor. Percebemos que o país em si está passando por uma crise. Não existe, se calhar, recursos necessários para um melhor atendimento, mas dando o nosso melhor, tendo empatia e amor, o paciente, o doente, sairá melhor do nosso local de trabalho. O conselho é que nós sejamos muito pacientes, amorosos e dedicados ao trabalho. Usar todos os recursos necessários para que este doente saia marcado, saia com um coração grato do lugar onde nós trabalhamos. O nosso maior valor é? O nosso maior valor é a vida. Enfermeira Cláudia. Bom, dia 12 de maio, eu como enfermeiro, significa o renascer. O renascer de uma senhora que ela, com sua experiência de salvar vidas, ela acabou atendendo pessoas na Alemanha, usando o candeeiro. Então, por isso disse Florence Nightingale, por conta ela homenageada, porque atendeu feridos, não é? Usando o candeeiro à noite. Então, que naquele tempo era difícil alguém se entregar. E ela se entregou com dedicação, com carinho, com amor. E hoje nós nos inspiramos nela. Não é? A nossa Florence Nightingale, a mãe da enfermagem. Quais são as maiores dificuldades que o enfermeiro passa no seu local de trabalho? Bom,
Hoje, como enfermeiro, uma das dificuldades que os enfermeiros choram, clamam, é a questão da remuneração da classe dos enfermeiros. Não é? Os enfermeiros deixam de ser enfermeiros a procurar de melhores condições nas outras áreas. Por quê? Porque o valor pela enfermagem, eles não estão a sentir isso. Então, se calhar, essa seria uma das primeiras coisas, que apoiássemos mais os enfermeiros para manterem na classe. E o que você gostaria que fosse feito para ultrapassar essas dificuldades, na tua opinião? Bom, era ter mais o funcionário, garantir que ele seja amado na classe, que haja as formações contínuas, as progressões que funcionem, as mudanças de carreira, para manter com que o enfermeiro se sinta acolhido no sistema atual, da dinâmica da vida atual. As recomendações que deixas para seus colegas lá em casa, para seus pacientes e para o público em geral? O enfermeiro agarrou a causa, não é? O enfermeiro continua o pilar, não é, da saúde. Ele começa desde o início da vida e ele termina com a vida. Por outra, ele atende o bebê e ele se despede da pessoa adulta quando está doente. Então é a pessoa que é a base, não é? Quando se trata de cuidar da vida da pessoa. Então, aos profissionais de saúde, que continuemos assim, cada vez mais firmes naquilo que é a nossa nobre missão, que a enfermagem não mora que bons dias virão. Então, irmãos, vamos trabalhar, vamos acreditar, bons dias virão. E depois daqui, é para o local de trabalho ou é festa? Hoje, daqui vamos trabalhar. Atenção, depois daqui é trabalho. Não há festa. O enfermeiro não tem festa, né? Não, não tem. Bargeiro Vitor. O que significa essa data para si? Primeiro, é uma data importante, porque antes de mais nada nós celebramos aquela que foi a pioneira da enfermagem, a Florence Nightingale, que foi a pessoa que mudou dentro do momento em que se calhar não havia esperança. E algo muito importante é por ela ser mulher. Mulher, na época, exercendo uma função que só os homens poderiam realizar. Hoje nós comemoramos aquilo que ela fez e aquilo que nós pretendemos fazer e queremos continuar fazendo em prol da saúde e em prol do bem-estar dos nossos pacientes. Ser enfermeiro é uma arte, e cuidar é ter conhecimento, é ter ciência e colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido na formação. E quais são as dificuldades que vocês enfrentam de apoio no vosso local de trabalho? Primeiro, acho que a dificuldade é que é um privilégio ser enfermeiro e como enfermeiro nós temos dificuldades. Dificuldades essas que não impedem o exercício das nossas atividades, como em algum momento falta de algum material médico cirúrgico, mas nós temos levado a cabo assim na dificuldade e não paramos nas assistências, porque apesar de tudo é improvisar. Uma mensagem para a população ou para os seus colegas lá em casa? Primeiro, eu quero desejar feliz dia e não seja simplesmente uma data comemorativa, mas seja uma data de reflexão. Reflexão sobre aquilo que nós somos, o que nós pretendemos alcançar. Reflexão sobre aonde nós queremos ir como enfermeiros e como um país. Que nós deixemos levar pelas circunstâncias, pelas dificuldades, mas que levemos a nossa produção em união, em responsabilidade, com dedicação, profissionalismo e zelo. Seu nome? Agnes Lomola. Senhor Presidente, o que significa essa data de hoje para a Ordem ou a classe dos enfermeiros? Hoje, dia 12 de maio, em memória da cerimônia natalícia de Florence Nightingale. Ele reflete, é um dia de reflexão sobre a classe de enfermagem, os desafios que tem e o compromisso que nós temos com a assistência do ser humano. Ser enfermeiro é ser um profissional com instrução técnica profissional, científico, para cuidar do ser humano. Quais são as dificuldades que o enfermeiro passa no seu local de trabalho? No dia a dia, hoje em dia, temos problemas de insuficiência de material médico-cirúrgico para a sua atuação, situações de discrepâncias remunerativas com outras classes profissionais que
na natureza trabalham no mesmo campo de atividade, mas outros têm salário muito maior do que o profissional de enfermagem. E muitos outros desafios que o profissional de enfermagem enfrenta, que pouco a pouco está desafiando isso, né? E essa discrepância de salário em algum momento afeta aquilo que é o amor à profissão? O profissional de enfermagem, sendo ser humano, que tem emoções como tristeza, não sei o quê, se está perante dois profissionais de saúde, o outro tem um salário quase dobro, o outro não tem, é esperado que em termos emocionais o outro fica desmotivado, estressado. Não é? Mas isto não para o cuidado do ser humano, porque a responsabilidade é de cuidar do ser humano. O ser humano não tem nada a ver com a discrepância salarial, não tem nada a ver com as condições em que ele se é submetido. E o que pode-se fazer para ultrapassar essa discrepância salarial, na sua opinião, presidente? Sobre a discrepância salarial, sabe, a entidade empregadora tem que regular o salário de modo que não haja a discrepância, de modo que motive o profissional de enfermagem como os outros. Em relação ao material cirúrgico, a condição de garantir é a entidade que emprega profissional de enfermagem. Uma mensagem forte para outros profissionais lá em casa e para a população em geral. A população em geral, o profissional de enfermagem é um ser humano, para além de ser técnico profissional, que cuida do ser humano, então ele precisa também de cuidar do ser humano. Então, cuide de quem cuida. Aqueles que se submetem na área de enfermagem, enquanto não tem esta vocação, não tem esse perfil, vamos identificar e não juntar todo o indivíduo de enfermagem. Seu nome, presidente? José Felipe Alum, presidente do Conselho Diretivo Provincial da Ordem dos Enfermeiros na Zambésia.